Que a graça, a paz e a prosperidade de Deus esteja em sua vida. Boa tarde, estamos começando mais um programa Comunidade em Ação. E hoje você vai ver. E agora, com o pastor François, o momento mobilização. Hoje nós estamos aqui com a nossa missionária Bugra, que está nos visitando aqui no estúdio do Sou Vivo Não Uso Drogas, para que nós podemos fazer um bate-papo com ela, tirar algumas informações com relação ao trabalho que ela tem exercido em Florianópolis. Essa missionária é uma grande amiga nossa, nós conhecemos já há alguns anos, tem mais de 30 anos trabalhando com o serviço social, pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas excluídas, aquelas pessoas que não conheceram Jesus e têm vivido dificuldades na sua vida. E hoje a gente tem esse privilégio de estar tendo esse bate-papo aqui com ela. Buga, eu queria fazer uma pergunta para você. Você trabalha com os hippies, foi isso que começou o teu trabalho. Eu queria saber se você já era ou se você começou... Quando você se converteu ao cristianismo, você entrou e se tornou uma hippie? Eu era militante do movimento comunista, de 72 mais ou menos até 79, e me converti em 79, e aí Deus me chamou para trabalhar com o movimento hippie. Né? Parecia assim, que Deus iria me chamar com o movimento comunista, mas Deus não. Ele me chamou para trabalhar com alguém que eu não conhecia nada, para mim poder entender que eu precisava aprender com outras pessoas. Né? E aí nós nos engajamos, na época eu era noiva, meu noivo e o pastor Matias, na restauração de vidas que faziam parte do movimento hippie lá em Floripa, em 1979. Tem muitas pessoas acabam não entendendo, né? O que leva uma pessoa de sair da sua casa, né? Sair da sua zona de conforto, para se dedicar a uma obra missionária e ainda mais trabalhar com pessoas que são realmente excluídas da sociedade, né? Pessoas que muitas vezes não são amadas, que não existe um apoio nenhum para elas e enfrentam uma dificuldade tão grande, né? Qual foi assim, o maior desafio que você passou como missionária trabalhando no meio de um povo tão assim, discriminado pela sociedade? Assim que eu cheguei no meio deles, e Deus sempre sabe a melhor forma, Deus pediu que nós fôssemos viver no meio deles e fôssemos um deles. Né? Mas Deus pediu que a gente fosse luz no meio das trevas. Deus não pediu para mim usar droga com eles, nem encher a cara de cerveja, ou usar cocaína ou maconha, mas pediu que nós fôssemos luz no meio das trevas. E o primeiro desafio que eu enfrentei mesmo, de verdade, foi o medo. Eu tive muito medo daquela gente. Porque a polícia batia direto, eles brigavam muito entre si. E aí Deus veio em meu socorro e derramou o amor do coração dele no meu coração. E eu passei a ver eles como pessoa, como gente. E não como bichos ou como paisagem. Mas eu vi eles como gente, fruto do amor de Deus. Pessoas que Deus criou. Então isso me levou a amá-los como Jesus amou. Se fosse preciso morrer por eles, eu estava dando a minha vida em favor da vida deles, como Deus deu a vida dele em favor da minha. E aí eu podia amar não com o meu amor frágil, mas com o amor que veio do coração de Deus para o meu coração. Amém. Nós tivemos aqui na igreja, nós tivemos algumas dificuldades no início, mas logo o pessoal começou a entender também com relação à obra social, né? Não é muitas igrejas, quando a gente está falando de igreja, não estamos falando somente das igrejas evangélicas em si, mas também onde se prega o cristianismo, né? E a gente tem visto assim que muitas vezes as pessoas ficam muito no discurso e não saem da sua zona de conforto e parece que elas esquecem de tudo que elas aprenderam, né? Tudo que elas ouviram e não colocam em prática quando elas saem da igreja, da instituição, né? Como é que foi sua igreja? Sua igreja atendeu muito bem esse chamado que Deus colocou no seu coração? Porque às vezes o chamado não foi focado na igreja, mas foi na sua vida, na vida das pessoas que estavam com você, né? Como que a igreja, a instituição que você pertencia na época, reagiu com a questão de você estar se levantando para poder trabalhar com os excluídos, né? Na época, os hippies, né? Bom, em 1979, a igreja tinha a visão muito fechada, né? Era aquele quadradinho, tinha que ser daquele jeito, correto,
E Deus foi muito doido. Deus chamou a gente para ir viver no meio dos malucos como maluco. Então, claro que a igreja não teve a visão. A igreja foi muito duro para a igreja. Eu acho que foi muito difícil para a igreja. E por isso a importância de trabalhar em equipe. Né? Por isso estar junto com o noivo na época, junto com o pastor da minha igreja, junto, com a mesma visão, foi importante. Porque senão provavelmente eu teria desistido. Eu não iria aguentar o tranco sozinha. Né? Mas em equipe foi fácil a gente orar e buscar de Deus a direção e a ajuda para poder fazer a obra dele. Porque a igreja não tinha visão. A igreja tinha visão a pessoa normal dentro da igreja. O excluído dentro da igreja ia dar trabalho. E dá trabalho mesmo. Né? Ia complicar todo o meio de campo. Imagina minha filha namorar com um maluco, o meu filho casar com uma moça que foi hippie. Né? Então não queriam, claro que não queriam. Mas só que Deus é Deus. E Deus ama todos. E o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Porque Deus resgatou muita gente naquele lugar. E trouxe vida. Hoje são pessoas que estão na obra de Deus, são pastores, são advogados, engenheiros, médicos, donas de casa. Na Praça 15 de Novembro foi onde a gente começou o ministério. 35 moços se converteram, que eu sei, e mudaram de vida. A maioria está no campo missionário, nós temos 28 no campo missionário. Né? Nós temos o pessoal em Cuba, Nicarágua, no Peru, Angola, Moçambique, na Rússia, nos Estados Unidos, lutando em favor da vida, brigando pela vida. Essas pessoas que estão nesses campos missionários são pessoas que foram resgatadas no trabalho? Do movimento hippie. Do movimento hippie. Ali na Praça 15 de Novembro, que a gente ficou 3 anos e 8 meses, mostrando o amor de Cristo por eles. Né? E o amor de Cristo, quando ele invade um lugar, ele arrasa. Essa é a verdade. Deus bate o ponto dele ao vivo e a cores legal. Ele faz a coisa acontecer, ele transforma o comportamento, ele muda a conduta, ele transforma o coração de uma pessoa perdida. Né? E eles viram isso. Eles puderam sentir o amor de Deus na vida deles. E isso transformou a vida deles. Às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas, né, e tenho dito assim que, na verdade, a vida é simples, é a humanidade que complica, né? É verdade. Quando algumas pessoas chegaram para Jesus e perguntaram para ele qual que era o mais importante dos mandamentos, né, o primeiro, Jesus falou assim: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E segundo, amar o próximo como você ama você mesmo. Verdade. E muitas vezes a gente não tem colocado isso em prática, né? A gente tem esquecido de amar o próximo, ou a gente pensa que o próximo é aquela pessoa que está do nosso lado, cheirosinho, né? Que está todo dia ali comendo com a gente, nossos parentes, nossos amigos de trabalho. Mas, na verdade, o nosso próximo também é aquela pessoa que está jogada no chão, né? Que está passando por dificuldade, porque está sem um norte, está sem um teto para morar. Então, essas pessoas a gente tem que realmente se importar, né? Às vezes aqui a gente tem enfrentado alguma dificuldade com a sociedade com relação a isso. Nós temos um trabalho com morador de rua e muitas vezes as pessoas não entendem a questão de nós estarmos alimentando não só o alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual para a vida dessas pessoas, na tentativa delas ganharem Jesus como Salvador e saírem dessa vida, né?